Olá, pessoas! Aqui é a professora Rafa e, conforme a gente combinou, gravei uma revisão para vocês sobre o sistema respiratório para vocês estudarem para a prova, tá? De antemão, já peço desculpa pela minha voz, porque eu estou super gripada, vocês viram na semana passada. E eu tentei gravar essa videoaula aparecendo o meu rosto, como se fosse uma videoaula de verdade, só que eu reservei uma sala na universidade para fazer isso, só que a sala era muito grande e criava um eco, então não dava para entender o que eu estava falando, porque tinha muito eco. Então eu preferi gravar dessa forma, aparecendo os slides e eu falando pelo notebook, e aí dá para vocês acompanharem igual na sala de aula, beleza? Vamos começar. A gente dividiu lá a respiração em três partes, né? O sistema respiratório. A primeira, a respiração pulmonar, ou seja, todos os processos que acontecem até o ar chegar nos nossos alvéolos, tá? Segunda parte, as trocas gasosas que vão acontecer lá nos alvéolos junto com os capilares sanguíneos. Terceira parte, respiração celular, geração de energia, glicólise, tá? Beleza, vamos começar aqui falando sobre a respiração pulmonar. Os dois movimentos mais importantes da respiração pulmonar são a inspiração e a expiração. Então, na inspiração, façam aquele exercício que a gente fez em sala, inspirem e expirem, sentindo, se tocando para sentir os movimentos que o nosso corpo faz, tá? Que isso ajuda muito a memorizar o processo. Na inspiração, o nosso músculo diafragma e o nosso músculo intercostal vão estar contraídos, tá? E a nossa caixa torácica, consequentemente, aumenta de volume porque o ar entra nos nossos pulmões. Então, essa caixa torácica se expande, tá? Aumenta de volume. Na expiração, acontece o contrário. O nosso músculo intercostal e o nosso músculo diafragma se relaxam, tá? E a caixa torácica diminui de volume porque o ar saiu. Beleza. Ali nas vias aéreas superiores, entrou o ar pode entrar por onde? Pelo nariz ou pela boca, tá? Entrou pelo nariz, ele vai passar ali pelas fossas nasais, que são os dois buraquinhos do nariz. Dentro das fossas nasais, a gente vai ter os pelos e o muco. Os pelos e o muco servem para filtração das impurezas, então dá para ver aqui no GIF que a sujeira fica presa nesses pelinhos, tá? O muco vai servir para umidificar esse ar, porque ele não pode chegar muito seco nas nossas vias aéreas inferiores. E a temperatura desse ar vai ser regulada, ou seja, se o ar está muito gelado, ele vai ser aquecido, ou se esse ar está muito quente, ele vai ser levemente resfriado, tá? Então, desceu ali das fossas nasais, ou pela boca, esse ar vai desembocar na nossa faringe. A nossa faringe é essa estrutura aqui, ó, que eu tô apontando com o laser. Vai ser essa estrutura logo abaixo ali da boca, que é onde o ar desemboca. Ela vai servir para receber o ar ou para passar os alimentos que a gente come, né? Logo abaixo da faringe, a gente vai ter a epiglote. Essa epiglote aqui no sistema respiratório vai permanecer aberta para que o ar entre pela laringe e pela traqueia. Já no sistema digestório, ela estava fechada para que o alimento fosse conduzido ali pelo esôfago. Então, a epiglote aberta, desceu a epiglote, a gente vai ter o que a gente chama de glote, que é o início da laringe, tá? Na laringe é onde ficam as nossas pregas vocais, ou seja, é o que faz com que a gente fale, né, através da vibração do som, nessas pregas vocais. Desceu a laringe, a gente chega nesse tubo azul aqui no GIF, que é a traqueia. Essa traqueia, ela vai ser feita por anéis cartilaginosos, ou seja, é um tubo de cartilagem, que é o mesmo material que é feito o nosso nariz e a nossa orelha, tá? Que vai permitir com que a gente dobre o pescoço, com que a gente vire e olhe para os lados, sem que interrompa a passagem do ar, sem que a gente quebre esse pescoço, tá? Então ela serve para essa mobilidade. Desceu a traqueia vai se bifurcar em dois canos chamados de brônquios, tá? Que vocês já vão ver no próximo slide. Esses brônquios têm uma característica muito interessante, que é a presença de cílios e de muco, tá? Esse muco é um muco adesivo, então ele serve para prender, para segurar possíveis patógenos, micro-organismos e outras sujeiras que passaram ali pelo nariz, ou se de repente você respirou pela boca que não foi filtrado, tá? E esses cílios também vão servir para fazer uma varredura, dá para ver aqui no GIF esses cílios se mexendo, eles vão servir para fazer uma varredura mesmo desse ar que está entrando.
A partir do que acontece nos brônquios, a gente já entra dentro do pulmão. Então, tudo que acontece ali a partir dos brônquios já acontece dentro da cavidade do pulmão, tá? Dá pra ver aqui, traqueia, acompanha o laser, e as duas bifurcações que a gente chama de brônquios, tá? Esses dois brônquios vão se ramificar em bronquíolos. Essas ramificações é o que a gente chama de bronquíolos, então é o que parece uma árvore invertida. E na ponta de cada um desse bronquíolo vai ter o que a gente chama de saco alveolar, ou seja, os alvéolos. Beleza, esses alvéolos, dá pra ver aqui no GIF, acompanhem ele, tá meio rápido, mas dá pra ver. Cada bolinha dessa é um alvéolo, tá? E esses alvéolos, eles têm um formato de caixa de uva. É neles onde acontecem as trocas gasosas, ou seja, a hematose. E as paredes desses alvéolos são bem finas e são muito vascularizadas, ou seja, tem capilares sanguíneos passando ali nas laterais desses alvéolos. Beleza. Mas e os pulmões? Informações importantes sobre os pulmões. O lado direito do pulmão vai ser maior que o lado esquerdo. Por quê? Porque o lado esquerdo, ele divide ali espaço com o nosso coração. Então, o lado direito vai ser dividido em 3 lobos, em 3 partes, e o lado esquerdo dividido em apenas 2 partes. E esse pulmão, ele vai ter um revestimento, uma membrana exterior chamada de pleura. Para que serve essa pleura? Essa pleura serve para que a nossa caixa torácica deslize sobre esse pulmão durante a entrada e saída do ar, sem que haja ali um ferimento, tá? Aqui no GIF dá para ver a pleura, porque tá brilhando, tá vendo esse brilhante do pulmão? É a pleura, essa membrana que faz deslizar, tá? E aí dá para ver que um pulmão é maior que o outro, beleza? Aqui dá para acompanhar a entrada do ar pela traqueia. Passou aqui 2 brônquios. Esse ar chega nos bronquíolos, que é a árvore, e dos bronquíolos para os alvéolos, tá? Os alvéolos, eles são, lembra daquela comparação que a gente fez com aquela redinha de frutas que a gente compra no mercado? Então, a laranja vai ser o alvéolo e a redinha em volta são os capilares sanguíneos, tá? Chegamos ali, o ar chegou nos alvéolos. Vamos para a segunda parte da respiração, que é a troca gasosa, que a gente também chama de hematose. Deixa eu beber uma água. Beleza. Essa hematose vai acontecer lá nos alvéolos. Então, vamos falar primeiro ali do processo em que ocorre essa troca gasosa. O processo que ocorre essa troca gasosa, a gente chama de difusão. Ou seja, a parede do alvéolo e a parede do capilar sanguíneo, que está ali grudadinha no alvéolo, elas têm microfurinhos, tá? Como dá para ver aqui nesse GIF. Esses microfurinhos vão permitir que a gente troque moléculas, que mande moléculas de um lado para o outro, tá? Então, o alvéolo ele vai enviar para o outro lado dessa fronteira, dessa membrana, para o lado dos capilares sanguíneos, ele vai enviar oxigênio. Quem vai pegar esse oxigênio são as hemácias, que são as células vermelhas do nosso sangue, tá? E os capilares, essas hemácias, na verdade, vão entregar por difusão para os alvéolos o gás carbônico. E esse gás carbônico sai lá da respiração celular. A gente já vai ver como é que ele é produzido, tá? Então, por isso que é uma troca. Os alvéolos dão para as hemácias oxigênio e as hemácias dão para os alvéolos gás carbônico, tá? Gás carbônico esse que vai ser expirado, vai ser mandado para fora junto com os outros gases da inspiração. Vamos lá no GIF. Aqui dá para ver bem, esse meio aqui é a fronteira, o oxigênio vindo do alvéolo para dentro da hemácia. A hemácia captura esse oxigênio e libera o gás carbônico que ela estava segurando, tá? Quando ela libera esse gás carbônico para o alvéolo já vai eliminar, já vai mandar embora, porque a gente não pode ficar com esse gás carbônico dentro do corpo, porque ele é muito tóxico, ele deixa o nosso corpo ácido, tá? Então a gente tem que mandar esse gás carbônico embora. Lembrando que a gente inspira uma quantidade grande de oxigênio, mas nesse ar não tem só oxigênio no que a gente inspirou. Tem outros gases e tem gás carbônico, só que a quantidade de gás carbônico é bem baixa. A quantidade grande, o gás em maior quantidade ali vai ser o oxigênio. Só que quando a gente manda esse ar para fora, quando a gente expira,
a gente vai ter uma baixa concentração de oxigênio, porque a gente pegou esse oxigênio e deu para as hemácias, e vai ter uma alta concentração de gás carbônico. Por quê? Porque as hemácias encheu o alvéolo ali de gás carbônico para expirar, tá? Então sempre lembrar dessa mudança na concentração do ar. Beleza, a gente chegou aqui na hemácia, ela tem esse formato bicôncavo, lembra? Opa! Ela tem esse formato bicôncavo. Essa hemácia, depois que ela pegou o oxigênio, ela vai continuar correndo pela nossa corrente sanguínea. Ela vai andando, vai andando, vai andando até que ela topa com uma célula que precisa desse oxigênio, tá? Chegou nessa célula, ela vai entregar para essa célula o oxigênio e vai receber dessa célula uma molécula de gás carbônico. E é essa molécula de gás carbônico que ela recebe da célula assim que ela entrega o oxigênio que ela vai mandar lá para os alvéolos, vai voltar para os alvéolos e vai entregar para a expiração, tá? Então a hemácia, assim que ela pegou o oxigênio lá no alvéolo, ela vai entregar esse oxigênio para uma célula e retirar dessa célula uma molécula de gás carbônico, tá? E a célula que pegou esse oxigênio vai mandar esse oxigênio para as mitocôndrias. O que são as mitocôndrias? É uma organela que faz ali a respiração celular, que faz a geração de energia no nosso corpo. Beleza? Aqui, nesse GIF, dá pra gente ver muito bem a passagem desse oxigênio pelo corpo. Então, aqui essas bolinhas que estão andando são as hemácias, elas vão lá no pulmão, se enchem de oxigênio, vão para o coração, né, para fazer lá o bombeamento do sangue, e elas mandam para o resto do corpo. Só que quando elas mandam para o resto do corpo, elas entregam o oxigênio para a célula e pegam gás carbônico, tá? E aí esse gás carbônico, elas voltam lá para o pulmão com o gás carbônico para mandar ele embora e pegar oxigênio novo. Beleza, chegamos aqui na terceira parte, que é a respiração celular, ou a glicólise, tá? A geração de energia. Beleza, essas células receberam ali das hemácias o oxigênio, né? Pegou o oxigênio da hemácia, que pegou lá dos alvéolos, e vai dispensar, essa célula vai dispensar o gás carbônico. A gente já vai ver de onde esse gás carbônico saiu. Já vai lembrar de onde que esse gás carbônico aí, que aparece toda hora, saiu, tá? Pegou o oxigênio, ela entregou para a mitocôndria. A mitocôndria, que é essa organela aqui, super bonitinha que dá para ver aqui no GIF, vai fazer a glicólise, que é a geração de energia através da quebra da molécula de glicose, tá? E aqui do lado, desse ladinho, tem uma mitocôndria de verdade, que ela é uma imagem de microscópio eletrônico. Desse lado aqui dá para ver que é uma mitocôndria desenho. E aí aqui nesse meio, entre essas dobrinhas que vão acontecer a geração de energia. Então é bem na parte do meio, que a gente chama de matriz mitocondrial. Beleza. Chegando aqui nesse esquema da mitocôndria, para acontecer a glicólise, a gente vai precisar de dois ingredientes. O primeiro ingrediente é a glicose. Da onde que vai sair essa glicose? Essa glicose vem da nossa alimentação. Então, de repente, do macarrão que você comeu, do pão que você comeu, de um doce que você comeu, esse carboidrato que você come vai ser quebrado numa menor porção. E essa menor porção vai ser absorvida lá no nosso intestino delgado, lembra? Do sistema digestório. E aí, esse intestino delgado vai mandar essas moléculas, esses nutrientes, para o nosso sangue. E aí vai chegar na nossa célula, tá? Então, chegou na nossa célula, aqui representado por esse quadradinho amarelo, é a glicose, tá? Molécula química da glicose composta por 6 átomos de carbono, 12 átomos de hidrogênio e 6 átomos de oxigênio. Falei que vocês não precisam decorar isso, mas a nível de curiosidade, essa é a molécula química da glicose, tá? Então, estamos lá na mitocôndria com uma molécula de glicose e a gente tem que quebrar essa glicose para gerar energia, para que a gente se mantenha vivo, para que a gente consiga fazer as nossas atividades, tá? Para quebrar essa glicose, a nossa mitocôndria precisa de oxigênio. Então, ela vai fazer essa quebra na presença do oxigênio. E aí, lembra, é como se fosse uma equação matemática. Glicose mais oxigênio, a gente vai gerar ali, junto com a energia, um resíduo. Esse resíduo é o gás carbônico, CO2, e a água, tá?
Então a gente quebra essa glicose na presença do oxigênio, gera gás carbônico, água e energia. A energia é o que a gente quer, mas sobra ali dessa reação, como se fosse o lixo, o resíduo, o gás carbônico e a água, tá? Beleza, aqui mais um slide para a gente refletir sobre isso. A glicose vai vir da alimentação ali dos carboidratos. O oxigênio que a gente também vai usar vai vir da inspiração do gás atmosférico ali. E aí vai gerar, depois que a gente quebra essa molécula de glicose, vai gerar gás carbônico, que vai para expiração, água, que vai para ser eliminada ou utilizada pela célula, e o ATP, que é a energia, é a molécula energética universal do nosso corpo. Lembra, a gente consegue gerar energia desde carboidrato, desde gordura, desde proteína. Só que aí essas três moléculas, tanto carboidrato, gordura e proteína, elas vão virar uma energia comum, que é o ATP, que todos os processos que o nosso corpo fizer para gerar energia vai gerar o ATP, porque o ATP é uma molécula comum, que ela é fácil de ser utilizada como energia, tá? Esse ATP se chama adenosina trifosfato, ou trifosfato de adenosina, tá? O ATP vem do nome da molécula em inglês, tá? Essa molécula vai guardar energia nas suas ligações químicas. Lembra, tem três fosfatos, que são essas três moléculas aqui, amarela e vermelha, esses são os fosfatos. E aí a energia vai estar guardada na quebra desses três fosfatos, tá? E esse ATP pode ser obtido de três formas: através da respiração celular, que é o que a gente faz, da fotossíntese, que é o que as plantas fazem, ou a quimiossíntese, que é o que algumas bactérias fazem, tá? E aí, a última parte aqui do nosso sistema respiratório, a gente conversou um pouquinho sobre tabagismo. Bom, para finalizar, vamos falar um pouquinho então desse tabagismo. É, lembrando que aquele texto que a gente leu no livro, na página 72, esse tabagismo ele surgiu no mundo com os maias, que utilizavam o tabaco para fins religiosos. Então, a fumaça, para eles, era como invocar os espíritos e tudo mais. Depois, esse cigarro foi difundido pelas Américas. O cigarro, não o que a gente conhece hoje, né, o tabaco, foi difundido pelas Américas como um remédio. E aí, né, nesse meio do caminho, as coisas foram mudando e a gente chegou no cigarro que a gente tem hoje. O cigarro que a gente tem hoje, ele tem mais de 4.700 substâncias tóxicas. Dentre essas, 60 delas são comprovadamente cancerígenas. E por que que as pessoas começaram a usar loucamente, desenfreadamente, uma droga com que faz tanto mal assim para o nosso corpo? A mídia, tanto as propagandas, as empresas, como é que elas passavam a imagem do cigarro para as pessoas? O cigarro ele era vinculado à imagem de sucesso. Então, nas propagandas, o homem que fumava, a mulher que fumava, era aquela pessoa rica, era aquela pessoa sensual, era aquela pessoa bem-sucedida mesmo. Então, as pessoas passaram a usar essa droga com a imagem de que elas seriam dessa forma também, tá? Além de ser um produto de fácil acesso, é um produto barato, tá? Então, por isso que a gente tem aí o cigarro como a segunda maior causa de morte que pode ser evitada, morte evitável, que a gente chama. A primeira é o álcool, a segunda é o cigarro, tá? 80% dos cânceres de pulmão que a gente tem no mundo são causados pelo cigarro, tá? E aí a gente teve uma onda o ano passado de pessoas utilizando uma alternativa para parar de fumar, uma alternativa ao cigarro, que é o cigarro eletrônico, né? Esse cigarro eletrônico ele é vendido como um, uma solução para a pessoa que quer fumar, mas não quer morrer, digamos assim. Ele não vai ter essas 4.700 substâncias tóxicas, porém, qual é a substância que causa o vício no cigarro? É a nicotina. Essa nicotina chega muito rápido no cérebro, causa uma sensação de prazer, e é isso que faz a pessoa ser viciada no cigarro, né? E esse cigarro eletrônico, ele vai conter essa nicotina, que é o que vai suprir a vontade da pessoa de fumar, mas não vai ter essas 4.700 substâncias tóxicas.
Porém, por que que ele não é o ideal para a pessoa que quer parar de fumar? Porque a pessoa vai continuar viciada em nicotina, tá? Então, se na falta do cigarro eletrônico ela tiver uma crise de abstinência, ela vai apelar para o cigarro comum, porque querendo ou não, o cigarro eletrônico ele é muito mais caro que o cigarro comum, tá? Então, ela vai continuar viciada. E nós não temos estudos que mostrem que o uso isolado da nicotina a longo prazo também não faça mal, tá? Então, por isso que ele não é uma solução para a pessoa que quer parar de fumar. Claro que é muito melhor do que o cigarro comum, porém não é o ideal lá pela Organização Mundial da Saúde, tá? Vamos lembrar aqui, ó, dá para ver bem por essa imagem que ficou de fundo nesse vídeo, o pulmão de uma pessoa não fumante e o pulmão da pessoa fumante. Então, os resíduos que a pessoa inspira do cigarro ficam presos nesse pulmão e vão fazendo com que esse pulmão crie essa coloração escurecida. Ele já não faz mais as trocas gasosas com tanta eficiência, tá? Entre outros problemas. A parte importante dessa parte do tabagismo é realmente o vício na nicotina. Como a nicotina chega muito rápido no cérebro, a pessoa fica rapidamente viciada no cigarro, tá? Então, acabamos por aqui a nossa revisão. Se vocês tiverem alguma dúvida, podem me mandar por e-mail, podem comentar aí no Classroom, que a gente vai conversando. Vejam o vídeo, mas também leiam os slides, leiam o livro, leiam o que eu passei na lousa e vocês anotaram no caderno, que eu tenho certeza aí que vocês vão muito bem nessa prova, tá? Abraços e tchau!